A paz do Senhor. Agora nós vamos fazer um pequeno resumo do capítulo 15 para que você possa entender o capítulo 16. Gente, no capítulo 15 estava rolando uma discussão ali sobre os gentios, se eles deveriam ser circuncidados ou não circuncidados. Os judeus achavam que eles tinham que ser circuncidados, mas Paulo e Barnabé não achavam isso. Então eles vão chegar no concílio, no consenso, em uma reunião com Pedro, os anciões e os apóstolos, para falar, olha, Deus tem feito maravilhas no meio do povo, dos gentios. Eles receberam o mesmo batismo que a gente, o batismo com o Espírito Santo. Deus tem curado, tem libertado. E Paulo começa a falar isso para os judeus, para todos ouvirem o quanto Deus estava fazendo muitas coisas boas. E aí Pedro vai se levantar e vai realmente falar ali que não é necessário, resumindo e parafraseando, não é necessário que eles venham ser circuncidados, porque Pedro foi a chave que abriu a pregação, o evangelho para os gentios. E Pedro termina o seu discurso, vai levantar Tiago e também vai defender essa hipótese, que não é necessário que eles venham se circuncidar. Mas o mais importante que era necessário para os gentios fazer, eles tinham que se afastar dos ídolos, das contaminações dos ídolos, da prostituição e da carne sufocada de sangue, ou seja, não podiam comer alimentos que foram sacrificados a deuses. E aí chegaram no consenso, decidiram, ok, então os gentios não serão circuncidados. E aí foi proposto para que escrevessem uma carta e essa carta seria endereçada aos gentios. E quem ia levar essa carta era Paulo e Barnabé. E quando eles chegam na Antioquia, eles ficam super animados. Os gentios ficam sabendo o assunto da carta, que não era mais necessário circuncidar, mas que eles tinham que obedecer, não comer carne sacrificada, se afastar das prostituições, não adorar ídolos, e eles ficaram alegres demais com essa notícia. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão as coisas. E Barnabé aconselhavam que tornassem consigo a João Marcos, ou seja, Paulo queria retornar para anunciar as igrejas, até para ver como é que estavam as coisas. E aí Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo não queria que João Marcos fosse. Então ali houve uma discussão e eles se dividiram. Ficou João Marcos com Barnabé e Paulo e Silas. O propósito foi cumprido. A discussão não alterou os fatos. Isso é normal, a gente não concordar com todo mundo. Nós somos seres pensantes. Mas cada um ali vai seguir para cada um para um lado e o evangelho vai ser pregado, nada vai mudar, Eles têm maturidade para passar por cima daquilo ali e continuar fazendo a obra do Espírito Santo. E nós vamos entrar agora no capítulo 16. Paulo e Silas, eles vão chegar a Listra e eles vão encontrar ali um discípulo chamado Timóteo, na qual a sua mãe era judia e o seu pai era grego. E Timóteo dava bom testemunho. E aí Paulo, o que Paulo faz dessa vez? Paulo vai circuncidar. No capítulo anterior, Paulo ele não é a favor da circuncisão, mas no capítulo 16 ele já é a favor da circuncisão. Por quê? Justamente porque a mãe de Timóteo era judia, cristã, vamos dizer assim, crente, e o pai de Timóteo não era. Então ele achou por bem circuncidar ali o Timóteo, porque no capítulo 15 é a circuncisão dos gentios, mas no caso de Timóteo não, ele tinha a mãe judia e o pai grego, então os judeus estavam vendo tudo aquilo, e isso ia ser questão de debate, com certeza, se Timóteo não fosse circuncidado. Então Paulo acha certo e por direito circuncidar o Timóteo, já que ele tem ali uma herança genética judia, e também a herança cristã ali de crer em Jesus, de apresentar um bom testemunho e também conhecer a lei de Moisés. Então Paulo decide circuncidar Timóteo.
E a igreja ia sendo confirmada, a obra do Espírito Santo ia crescendo e abrindo novas igrejas. Quando eu falo igreja, eu falo de pessoas que se convertem ao Senhor Jesus. E a igreja ia crescendo, ia se confirmando mais pessoas convertidas ao Evangelho, ao Senhor Jesus. E Paulo ele quer ir para a Ásia, mas ele é impedido pelo Espírito Santo. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Então era uma orientação que o próprio Espírito Santo de Deus estava dando para Paulo, para ele ir para a Macedônia. E eles chegam na Macedônia e no dia de sábado eles vão sair, vão parar na beira de um rio, porque eles achavam que ali era um lugar bom para orar. E eles assentaram ali e vai chegar algumas mulheres que vão se ajuntar a Paulo e a Silas. E vai chegar uma delas chamada Lídia. Ela era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela servia a Deus. E ela ouvia atentamente tudo o que Paulo dizia. E ela abriu o coração para a palavra de Deus. Então eles se reuniam ali naquele lugar para orar. E num determinado dia que eles saíram para orar, foi ao encontro deles uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. E essa jovem, essa menina, ela seguia Paulo e Silas e gritava. Ela falava assim: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela repetia isso várias vezes e por muitos dias. E Paulo tem discernimento que aquele espírito não era de Deus e repreende ela, e na mesma hora aquele espírito ruim que está nessa menina vai embora. E aí os magistrados, os senhores da menina, aquele que ganhava lucro, viu aquilo e não gostou, porque vai perder o lucro, porque o espírito de adivinhação saiu. Então como é que ela ia adivinhar? E aí Paulo e Silas vão ser presos, mas antes de ser presos, eles tomam várias chibatadas, são vários açoites, e eles vão ser presos por fazer o bem. E perto da meia-noite, ao invés de repente estar reclamando, chorando, muito pelo contrário, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. E eu encerro por aqui para falar uma coisa para você. Perto da meia-noite é um horário profético, fala do arrebatamento da igreja. E nós, quanto servos do Senhor, nós sentimos o calor da perseguição, dos açoites, das calúnias, das difamações. E nesse momento, nós estamos orando ao Senhor e louvando ao Senhor. Mesmo machucados, mesmo angustiados, nós não deixamos de orar e louvar a Deus. E nesse momento em que a igreja, o corpo de Cristo faz isso, você que me ouve faz isso, há um grande terremoto no mundo espiritual. E os cárceres, as nossas prisões internas, as prisões dos nossos familiares, que a gente está orando por eles, elas se abrem. Assim como abriu aqui no livro de Atos, capítulo 16, versículo 26. E quando as portas foram abertas, o carcereiro acordou. E quando ele viu as portas das prisões abertas, ele tirou a espada e ele quis se matar, porque ele achou que todos os presos tinham fugido. E Paulo vai gritar: não faça isso, não te faça nenhum mal, porque está todo mundo aqui. E o carcereiro, todo trêmulo, vai chegar diante de Paulo e Silas, vai dizer assim: o que é necessário para que eu seja salvo? E eles vão dizer assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E que lição fica para nós, né? Quando a gente ora, quando a gente louva em meio à dificuldade, há um terremoto espiritual, os cárceres se abrem e a nossa família é salva, né? Porque a gente não louva a qualquer coisa, a gente louva a Deus, porque nós cremos no Senhor Jesus de todo o nosso coração. E isso liberta os cativos. Esse carcereiro teve uma grande experiência, assim como muitos de nós vamos ter e outros já tiveram.
de aceitar Jesus, ser batizado e levar salvação para dentro de casa. É essa a proposta do Evangelho, que você sirva o Senhor, você e sua família e toda a sua casa. Paulo e Silas estavam na prisão, mas eles não eram prisioneiros daquela prisão. Eles eram livres para entoar louvores, eram livres para orar, livres para interceder. Eles são livres em Cristo Jesus. Seja você também livre em Cristo Jesus, mesmo estando numa prisão da falta de emprego, da angústia, da depressão, do abandono, da traição. Seja ainda assim livre em meio a essa dor. Louve e ore ao Senhor. E essa prisão, ela vai abrir e você e sua casa vão servir ao Senhor com muita alegria. Fique com essa palavra. Compartilha, divulgue e deixe seu like. E até a próxima.